Olá, caríssimos irmãos e irmãs, eu sou o Padre Luciano, Padre Salvista. Nós vamos continuar aqui no YouTube dos Salvistas, da Fraternidade Jesus Salvador, os comentários sobre as leituras que nós escutamos em nossas liturgias dominicais. Antes de continuarmos, convido você a dar um clique, a curtir o nosso vídeo, a compartilhá-lo com seus familiares e amigos, para que mais pessoas possam ter acesso à Palavra de Deus, possam se encontrar com o próprio Deus através da sua Palavra. No próximo domingo, 11 de fevereiro, nós vamos celebrar o 6º domingo do tempo comum. E a liturgia nos propõe, como primeira leitura, na realidade, duas leituras à escolha. Uma tirada do livro do Levítico, capítulo 13, versículos de 1 a 46, com alguns recortes, ou 2 Reis, capítulo 5, versículos de 9 a 14. Na leitura tirada do livro do Levítico, nós temos leis e atitudes a adotar para com uma pessoa leprosa, para com alguém que tenha contraído a lepra. E na 2 Reis, nós temos a cura do general do exército da Síria, Naamã, no Rio Jordão, ele que também tinha contraído a lepra. Então, tanto numa como noutra leitura, nós ouvimos leituras que falam da lepra. A palavra lepra, não sei se vocês sabiam, ela vem do grego. Em grego, lepra se diz lepra. No hebraico, a língua do Antigo Testamento, se diz sarat. Hoje, quando nós falamos de lepra, acredito que vocês sabem, nós falamos do mal de Hansen, da hanseníase. Mas, na época de Moisés, eles não tinham capacidade de distinguir a lepra propriamente dita, o mal de Hansen, de outras doenças de pele. É por isso que nós vemos na primeira leitura deste próximo domingo, a leitura que é tirada do livro do Levítico, Moisés dizendo para o povo que quando aparecesse na pele uma mancha, que a pessoa, claro, era declarada leprosa. Quando alguém tiver na pele do seu corpo alguma inflamação, erupção ou mancha branca com aparência do mal da lepra, será levado ao sacerdote Arão ou a um dos seus filhos sacerdotes. Se o homem estiver leproso, é impuro, e como tal, o sacerdote o deve declarar. Então, como nós vamos escutar na primeira leitura deste próximo domingo, a pessoa, quando aparecia com uma inflamação na pele, ela era declarada leprosa. E aí começava, queridos irmãos e irmãs, um verdadeiro calvário para aquele, para aquela que era declarado leproso e leprosa, o que nós ouvimos também na primeira leitura, vamos ouvir na primeira leitura deste próximo domingo. O homem atingido por este mal andará com as vestes rasgadas, os cabelos em desordem e a barba coberta, gritando: impuro, impuro. Durante todo o tempo em que estiver leproso, será impuro. E sendo impuro, deve ficar isolado e morar fora do acampamento. Imagine você, um pai de família, que de repente vê na sua pele aparecendo ali uma ferida, uma mancha, e que vai até o sacerdote, e é declarado com mal da lepra. Ele era obrigado a deixar sua esposa, seus filhos chorando, etc., e viver em leprosários no deserto, longe de sua família. Era um grande sofrimento para a pessoa leprosa. Alguns dizem que era possível também que os leprosos, além de terem que andar com as vestes rasgadas, com os cabelos atrapalhados, gritando impuro, 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 para que as pessoas não se aproximassem deles, porque quem tocava o leproso era considerado impuro. Eles usavam também um sininho, era uma grande humilhação pública, porque as pessoas, quando passavam, diziam: tem um sininho tocando aqui, tem um leproso por perto, então não vamos nos aproximar, vamos passar por outro caminho. Então, os leprosos viviam uma verdadeira humilhação pública, um verdadeiro calvário. Daí nós podemos imaginar o grande sofrimento do leproso que vai até Jesus, no evangelho que nós vamos escutar na liturgia do próximo domingo. Ele vai até Jesus porque provavelmente tinha ouvido falar de Jesus, que Jesus estava curando, que Jesus curou lá em Cafarnaum muitas pessoas e já tinha expulsado muitos demônios. Ele vai até Jesus com a certeza de que Jesus poderia fazer alguma coisa por ele. Ele se põe de joelhos. Na época de Jesus, os leprosos não podiam se aproximar das pessoas assim, mas
Esse leproso provavelmente não acreditava só que Jesus poderia curá-lo, mas acreditava na misericórdia de Jesus, que Jesus não é aquele que exclui as pessoas, mas que ele nos deixa aproximarmos-nos dele, pouco importa o nosso pecado, pouco importa por onde tenhamos andado. Então, ele vai até Jesus e de joelhos diz: se queres, tem o poder de curar-me. Então, esse leproso não só acreditava em Jesus, ele tinha uma fé expectante, ele esperava verdadeiramente que Jesus poderia curá-lo, ele tinha certeza de que Jesus poderia curá-lo. Antes de continuarmos o relato, é importante dizer que São Marcos nos diz que Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão sobre ele e o tocou. Jesus se encheu de compaixão. Essa palavra compaixão, uma palavra muito importante no evangelho de hoje. Quando nós lemos o evangelho em grego, a língua original dos evangelhos, nós temos a palavra splagnitsomai. E nessa palavra nós temos a palavra splagnon. O que é a palavra splagnon em grego? São as vísceras de uma pessoa, né? Poderia ser também o útero da mulher. E na antropologia bíblica, né, as vísceras, onde estão os sentimentos mais profundos. O que quer dizer São Marcos? Que Jesus, com seus sentimentos mais profundos por aquele homem, estendeu a mão e o tocou. E aí, aquele homem, ele foi curado. Segundo a lei, Jesus não podia tocar naquele homem, porque Jesus ficava impuro. Mas nós sabemos, queridos irmãos e irmãs, como está lá em Marcos capítulo 7, versículos de 14 a 15, Jesus nos ensinou que o que torna alguém impuro não é aquilo que entra no homem, não são coisas exteriores, mas aquilo que sai do coração do homem. E Jesus, claro, é aquele que é puro por excelência. O coração de Jesus é puro. Jesus sabia muito bem que tocando naquele leproso, ele não poderia de maneira nenhuma ficar impuro. É por isso que Jesus toca no leproso, e nos diz o evangelho nós vamos escutar no próximo domingo. No mesmo instante, a lepra desapareceu e o leproso ficou curado. Talvez você não tenha lepra, eu também, né? Mas nós temos, sabia, nossas lepras interiores, né? Talvez a depressão, talvez aí uma ferida profunda, porque perdemos um ente querido, né, num acidente, às vezes assassinado, às vezes um filho, uma filha, não uma pessoa idosa que nós amávamos muito, que partiu, né? Então temos essa ferida interior que está nos corroendo. Talvez seja a ferida do pecado, o vício da droga, do álcool, o vício do adultério, o vício de uma sexualidade que não é vivida segundo a vontade de Deus. A sexualidade é uma das coisas mais bonitas que Deus fez, mas segundo a maneira pela qual nós vivemos a sexualidade, claro que nós vamos criando feridas na nossa alma, no nosso coração, e vamos nos afastando de Deus. Então não sei que feridas, que lepras você traz no seu interior, que lepra está te corroendo. O que eu sei, e vai nos ensinar o evangelho da semana que vem, que Jesus pode te libertar, te curar de toda lepra. Por isso, vamos até Jesus com nossos pecados, com nossas dores, com nossa depressão, com nossas feridas profundas, e peçamos a Jesus, que se encheu de compaixão pelo leproso, que ele possa também, com sua compaixão, com seu amor que é infinito, nos curar profundamente, curar as profundezas da nossa alma. É isso que eu desejo para você, que vai participar da Santa Missa na sua comunidade, na sua paróquia, que Jesus possa realmente estender a mão sobre você e te curar de todo o mal que está corroendo o seu coração e te dar a graça de levar uma nova vida, como ele deu uma nova vida para aquele leproso, que com certeza, depois que foi curado, foi até o sacerdote, como nós vamos ouvir no domingo que vem, foi declarado curado e pôde voltar para a sua família, pôde voltar para o templo, pôde voltar para o seu trabalho com muita alegria. É isso que eu desejo para você. Deixo aqui a minha bênção. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus assim o permitir.